com a sua experiência de conhecimento. Porque, por exemplo, nesse tema de hoje, todos aqui entendem um pouco desse tema. Eu não sou a pessoa, talvez nem mais bem preparada para falar sobre isso. Só tem um detalhe, eu estudei para falar. Então eu me preparei. Então, de alguma forma, isso vai ser contribuidor a partir do momento que você queira participar disso. Então, a primeira coisa que eu queria estabelecer é que se você tivesse uma dúvida, quisesse uma colocação, para você ficar à vontade de perguntar. Ok? Beleza? Amém? Amém. Linguagem de igreja, eles entendem errado. Amém? Amém. Então, o que é mídia? O que é mídia? Quem pode dar algum exemplo aí do que é mídia? Televisão. Boa, já pegou assim um golaço. Televisão. Outra, internet. Internet é uma mídia nova, moderna. Outra, os jornais, revistas, celular, estão caindo em desuso. Já repararam que os jornais e as revistas hoje já quase não existem mais? Na minha casa eu estou começando a colecionar, porque daqui a um tempo as pessoas falam, o que é isso? Né? O rádio passou por isso também. O rádio também é uma forte mídia, já foi muito mais forte, hoje é um pouco menor. O que mais? Celular. LP, por exemplo, eu tenho alguns, mas realmente tem garotos da nova geração que não sabem do que se trata. Alguém sabe o que é LP? Os garotos sabem? Aqui tem uma galera mais não sei, quantos anos você tem? 18. 19? 19? Hoje? 19? Parabéns. Você sabe o que é um LP? Já ouviu falar? Essa semana, olha que incrível, essa semana eu dei de presente um CD para um garoto. LP é antigo disco de vinil. Isso, o long play. É uma tradução do long play. Vinil, isso aí, porque ele tinha 10 faixas, 5 no lado A e 5 no lado B. E essa era o problema, porque você tinha que tocar um pedaço e depois tinha que virar. Tinha que levantar da cadeira, ir na vitrola e virar. Quando a agulha não quebrava. Lá em casa eu me lembro que tinha uma vitrola de vários LPs, eles iam caindo assim, mas nunca tocava o lado B. Então a gente tinha que virar todos os discos, os lados Bs, né? Exatamente. Mas o LP com revistas, jornais, tem desaparecido. Essa semana eu dei de presente assim para um garoto 9, 10 anos, um CD. Ele olhou para o CD, olha, prestem atenção. Ele olhou para o CD e falou assim: o que eu faço com isso? O CD. Porque o que significa? Que o pastor Antônio Carlos acabou de colocar. Os jovens hoje, eles usam a informação pelo celular. Eles escutam música pelo celular. Então, as músicas não são mais músicas de coleção, são arquivos. Então, o download, o baixar músicas através da internet, que está vindo pelos smartphones, que são esses telefones que têm acesso à internet, eles começam a tomar conta da nova geração e todo o fluxo de informação vai acontecendo pelos celulares. Então a mídia é tudo que envolve informação, principalmente informação atual ou histórica. E esse fluxo da informação, ele vai por um meio, que pode ser de TV, de rádio, de jornal, de revista, e hoje a gente vê grandemente pela internet e pelos seus instrumentos, como por exemplo o celular, laptops, desktops, aí vai. Ok? Até aí. Perguntas? Por favor, sinta-se à vontade. Eu não vim aqui pregar. Pregação um pouquinho diferente, apesar de eu pensar diferente. Mas a pregação no espaço da liturgia, ela tem um modelo diferente. Nós estamos numa aula de escola dominical. Então, por favor, participe. Eu dependo de vocês. Né? Eu não vim aqui com um conteúdo, um depósito de conteúdo para transferir para vocês. Não é isso. Se você não interagir comigo, a gente não alcança o conhecimento. Ok? Alguma dúvida sobre o instrumento de mídia? Ok, então vamos para o texto. Para depois você não falar assim, Nico falou, e ele falou da cabeça dele. Tem gente também fazendo isso. Vamos lá para a Bíblia, para a gente fundamental que a gente vai estudar na manhã de hoje, rapidamente. O pastor falou que eu tenho 1h e 50 minutos, mais 30 minutos de perguntas. É isso? Não. É isso? Só já
Eu tenho 40 minutos, tá bom? Uma hora? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 17, verso 15. Evangelho de João, capítulo 17, verso 15. João 17, 15 diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Outras versões, que os proteja do mal. Como diz a sua versão aí? Uma outra versão? Peço que os tires do mal e os ímpios guardem do mal. Como é que é de novo? Guarde do mal. Peço que os tires do mundo e os ímpios guardem Do do mal. mal. Jesus, essa oração é a oração de Jesus. Fica muito claro quando a gente vai entender essa coisa do profano e do santo da nossa vida nessa terra acerca dessa oração. Essa é uma oração do final do ministério de Jesus, quando Jesus ora pelos seus discípulos, que eu acho que é o grande exemplo para as nossas vidas, é sermos discípulos de Jesus. Acho que o grande foco do ministério de Jesus nos seus 3 anos na terra foi formar discípulos. Tanto que no capítulo 28 de Mateus, naquele famoso ide, portanto, fazei discípulos, ele não fala assim, fazei crentes, fazei congregacionais, fazei evangélicos, fazei cristãos, ele diz, fazei discípulos. Então essa concepção de fazer discípulo é o grande foco do ministério de Jesus, que ele deixou para conosco, o seu comissionamento para as nossas vidas. E nesse texto é uma oração de Jesus, meio que se despedindo dos discípulos em relação à sua estada carnal aqui na terra, do seu ministério. Ele faz essa oração na compreensão do que é o mundo. Que a grande confusão das nossas vidas, no mundo moderno como que a gente vive hoje, de 10 anos para cá, imagine quantas coisas mudaram. Eu me lembro, por exemplo, que eu sou do tempo que não existia celular. Você imagina a sua vida hoje sem o celular, que é um instrumento, uma ferramenta de mídia. Imagina a vida hoje sem o celular. Sem a nova geração, seus filhos, seus irmãos, seus sobrinhos, a vida que você leva profissionalmente sem o celular. Imagine isso. Tamanha a dinâmica da modernidade que a gente vive. As coisas hoje são muito rápidas, muito velozes. Então a gente precisa entender o reino de Deus e a vida cristã com a influência dessa mídia, dessa fluidez de informações. Então quando Jesus fala assim, eu rogo-vos, eu oro para que não os tire do mundo. Olha que interessante. Tanta gente fala, né? Eu não sou do mundo, mas Jesus orou para não tirar a gente do mundo. Mas o que? Mas livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno. Qual é a significância disso? De que nós estamos inseridos nessa terra, mas que nessa terra há de se haver uma observação aonde a gente se envolve, que medida a gente se envolve. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu junto com o Ministério da Vineyard, eu fui ministrar no interior do Rio, e uma senhora, assim muito peculiar com o visual que eu olho hoje, me fez uma pergunta: filho, eu queria perguntar se o meu neto, ele pode escutar música do mundo. Uma pergunta clássica para quem lida com música como eu e adoração, clássica. Uma pergunta assim, recente. Eu estou há 20, 30 anos nesse negócio, ouço essa pergunta sempre. Não passa um ano que eu não vá ministrar um workshop, que eu não vá falar em algum lugar, que essa pergunta não, parece que ela não avança. Por quê? Porque a pergunta está nesse texto. Eu remeto essa pergunta para esse texto. Conforme a gente leu esse texto, eu trago a pergunta que a senhora fez para mim. O meu neto, ele pode ouvir música do mundo? O que vocês acham? Eu sabia a resposta, mas eu, na compreensão de quem era aquela senhora, como educador, a minha preocupação na minha resposta: o que eu vou responder para essa senhora? Que você não
não assista a novela, a mídia, ela te influencia. Não, mas tem gente que vê novela no dia seguinte no vídeo show. Passa todas as informações. Exatamente. Não assiste o capítulo da novela, mas assiste o comentário. Assiste. Revistinhas, exatamente. Eu vejo no rádio. Se você não assiste novela, mas você bota na Globo de manhã para assistir uma notícia, a notícia vai ser sobre o beijo homossexual da novela das 8 do dia anterior. Então o que eu quero dizer, eu volto, irmãos, adorei que vocês começaram a conversar, mas fica ligado aqui em mim. Adorei que começou o burburinho, mas traz a pergunta para cá. Adorei. Já consegui meu objetivo, tirar você da sua zona de conforto. Então, a resposta para a velhinha, para a coroa, eu também estou ficando coroa, foi simples. Irmã, se a senhora assiste novela, o seu neto pode ouvir música do mundo. Agora, o que a gente vai fazer com essa informação? De que maneira a gente vai lidar com isso? Aí é que essa semana passada eu estava assistindo uma entrevista excepcional. Se você quiser, assista essa entrevista. Em momentos de eleição, em momentos de você entender a sua posição como cidadão, como Jesus fala, não tirai-os do mundo, quer dizer, como uma pessoa inserida nesse mundo. Uma entrevista que eu assisti do Joaquim Barbosa, que é o presidente do Superior Tribunal Federal, que não costuma falar, não costuma dar entrevistas, mas que tem feito um trabalho muito interessante no Superior Tribunal Federal, um dos responsáveis aí pela comissão dessa galera que estava envolvida no mensalão. E o repórter Roberto Dávila estava fazendo uma pergunta a ele, e ele falou assim: o problema da imprensa é que ela não traz profundidade ao conhecimento. Eu não sou contra a imprensa. A pergunta ele falou assim: o que o senhor acha da imprensa? O senhor é um crítico da imprensa? O senhor acha que é perseguido pela imprensa? Aí quando ele foi falar, o entrevistador de novo: não, porque todos os grandes líderes criticam a imprensa, criticam a mídia, que é o nosso assunto de hoje. E ele falou assim: eu não sou um crítico da mídia, eu só faço uma observação, que é o que eu quero trazer de conhecimento aqui para vocês. O problema não é a mídia, o problema é a forma que a gente lida com a mídia e a forma que a informação nos é passada. É esse discernimento que a gente a cada dia deve pedir ao Espírito Santo, tanto a nós, como formadores de opinião, como adultos, ou para a própria nova geração, de entender o que está sendo passado pela mídia, a profundidade. Ele falava o seguinte: o problema da mídia é que ela é pessoal, ela não vai no campo das ideias e do aprofundamento. É verdade. Hoje mesmo, eu escrevo para sites, por exemplo, evangélicos. Se eu botar assim: o Fernandinho é um dos grandes homens de Deus da adoração do Brasil, ninguém lê a matéria. Se eu botar assim, como eu botei: o Fernandinho está com 5 hernias de disco que ele fala comigo pela primeira vez, todo mundo quer saber da fofoca da vida do Fernandinho. Entendeu? Então bateu recorde o meu texto sobre isso. E o pior foi ele me ligando, a assessoria dele me ligando: Nico, não fala isso. Eu falei: eu só estou chamando, se você ler a matéria, já há preocupação com eles. Preocupação deles: o que você escreveu? Então lê a primeira matéria e depois volta a ligação. Eles leram: não, está tranquilo. Mas por que o título você fez isso? Porque se eu não chamar atenção no título para a pessoalidade, ninguém se envolve com a informação. O que eu estou dizendo a vocês? Que o discernimento do Espírito é na profundidade do conhecimento. Há um problema, por exemplo, na nova geração. A nova geração, ela sabe de tudo. Parece que as crianças nascem hoje, parece que já nasce sabendo. Tem criança hoje que me faz pergunta, a informação é muito rápida, a mídia é muito influente. Antigamente nós não tínhamos esse acesso. Essa acessibilidade da informação, essa fluência da informação da mídia é muito poderosa. Mas nós devemos ser os agentes do discernimento e do conhecimento mais profundo. A nova geração, ela tem uma mania, ela sabe de tudo, mas ela não sabe nada do profundo, nada. É igual o evangelho. Aí, por que eu trago esse debate, essa conversa para o mundo evangélico e para o mundo da igreja? Porque a igreja está nesse mesmo viés. Parece que nós estamos num mar gigante de pessoas, gigante. Um oceano. A igreja hoje no Brasil é como se fosse um oceano de gente.
Só que a profundidade, o mar vai na canela, de tão raso. Tão raso. Não tem profundidade, não tem profundos. Não há um discernimento do profundo na informação. Quando o Joaquim Barbosa ele fala que a mídia vai na pessoalidade e não vai no debate, no livro das ideias e o aprofundamento do conhecimento, é esse conhecimento que eu trago para a vida da igreja, para a vida cristã. Então o problema não é criticar a mídia. Não é criticar a mídia. O problema que nós devemos avançar é usar a mídia a nosso favor para a proclamação do Evangelho, para a proclamação do reino de Deus. É claro que, por exemplo, existem coisas que são um verdadeiro absurdo dentro da própria mídia que você tem que limitar. Isso aqui eu não quero. Eu não quero. Por quê? Porque a mídia, como qualquer outra coisa nesse mundo que nós estamos inseridos que o texto mostra muito bem, você vai no mercado, você vai comprar uma fruta, você não vai levar para casa a fruta podre. Existe informação que é podre, ela não te faz bem. A gente vive hoje o sexocentrismo, tudo é acerca da sexualidade. Existe um exagero em relação a isso. No entanto, nós não devemos abandonar essa informação, principalmente os casados. Devem se aprofundar nisso, porque se não se aprofundar, não tem problema. Então, às vezes a igreja, ela com medo da informação, com medo do instrumento em si, ela dá 5 passos para trás, mas ela comete um outro erro, de não discernir e de não aprofundar o conhecimento. Eu estou achando que eu estou falando demais, comecei a pregar. Perguntas. Quem não vê a novela, acha que não é influenciado por ali. Você vive no isolamento. Você é um eremita. Paulinho, a grande discussão que a Globo parece que não entende, eu penso que a novela forma opinião, mas a Globo diz que a novela é um reflexo da opinião que já existe. Então, a desculpa deles é que eles estão repercutindo a sociedade. Sim. A minha colocação clara é que eles estão formando a sociedade, porque a sociedade repercute o que eles mostram. Exatamente. Então, eles colocam o que eles querem e a sociedade vai recebendo como se fosse água limpa e a água poluída. Água poluída. Exatamente. O pastor Antônio Carlos traz uma reflexão, uma colocação de que a mídia, a própria Globo, que é talvez a principal mídia do nosso país, ela diz que, por exemplo, as novelas, eles dizem, os autores das novelas dizem que eles retratam a nossa sociedade. E a nossa discussão é até que ponto eles retratam ou se eles estão influenciando a nossa sociedade e influenciando a opinião pública. Eu acho que tem uma medida dos dois. É muito interessante, por exemplo, eu viajo bastante, quando a gente vê no noticiário, você chega na região, por exemplo, do Nordeste, e as pessoas te perguntam, você é da onde? Você é gringo? Eles olham para mim, acham que eu sou gringo, né? Eu falo que eu sou galego. Galego. Igual limão. Hã? Igual limão. Galego. E aí, galego, você é gringo? Não, eu sou carioca. Carioca? Tá armado? O que é isso? Isso é influência da mídia. Exatamente. Eles acham que no Rio de Janeiro a gente vive numa guerrilha, numa guerra civil. Esse é o problema da mídia. Entendeu? Ou eterno carnaval, exatamente. Então, a gente vive aqui, existe violência no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu nunca fui assaltado. Eu sou morador, fui criado na Zona Norte, numa área onde de conflito. A minha infância, eu tive envolvimento assim, de conhecer pessoas à minha volta que tinham envolvimento com o tráfico. Eu tenho essa infância, uma infância humilde, pobre. No entanto, eu nunca me envolvi, nem nunca fui assaltado. Só que a mídia, ela passa um efeito estatístico de maioria. É como a novela. Por exemplo, aquelas famílias ricas nas novelas, na nossa sociedade, eu não tenho hábito de ir naquelas casas. Mas quando você vê a novela, parece que aquilo é normal. Famílias ricas perto de você. E elas são muito distantes, essas famílias. Então esse é o problema da mídia. Mas para isso, e o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando a gente ouve uma informação, quando a gente está inserido nesse mundo que Jesus falou que não vai tirar a gente desse mundo, a gente não adianta ficar falando que as coisas são profanas. Ah, isso é do diabo. Não. A oração de Jesus é o seguinte: livrai-nos do mal. O que é livrai-nos do mal? Discerna através do Espírito o que é de Deus e o que é do diabo. O aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A ferramenta que corta a grama, ela pode
Mas o problema não é a ferramenta, o problema é a forma que você usa. O celular é tão ruim que eu vou tirar o celular da garotada. Não adianta você tirar o celular. Não adianta. Eu me lembro que no meu tempo não está proibido, não tem bateria, não tem guitarra, negócio de rock é tudo do diabo, não adiantou. Não adiantou nada. Hoje o Fernandinho pega uma guitarra, se não pegar a guitarra hoje não vale. Quer dizer, mudou. O que mudou? Mudou a modernidade das coisas. Então a igreja, para caminhar, para avançar, principalmente para a igreja ser agente do reino de Deus, eu acho que esse é o grande debate. Para a igreja ser eclésia, para fora, cumprir o seu chamado evangelizador, de falar acerca das boas novas, do amor de Cristo Jesus por nós, para aqueles que não conhecem, para a igreja cumprir esse chamado, ela precisa avançar acerca do reino de Deus. Há uma diferença entre igreja, muitas vezes, a vida religiosa da igreja e reino de Deus. Nós vamos entender essa diferença. Está no sinal, um macumbeiro, um espírita, um muçulmano e um crente, o sinal está fechado. Está todo mundo parado com o sinal fechado. Está todo mundo cumprindo a regra. Não tem nenhum endemoniado, porque o sinal está fechado. Se passar o sinal, aí alguém vai descobrir a regra. Se tem perto da tua casa uma padaria, um pãozinho gostoso pra caramba, o macumbeiro ele faz um pãozinho gostosão, e o outro crente ele faz um pãozinho todo mulambado, todo mochiba. Você vai comprar o pão, tu vai comprar o pão do macumbeiro ou do crente? Tu vai comprar o pão do macumbeiro. Agora as pessoas querem certificar, não, aquele pão é santo. Não existe isso. Não existe. Quem está entendendo isso também? Eu quero pão mais gostoso. Eu não vou chegar em casa e falar, Senhor, esse pão mochiba, faz esse pão ficar gostoso. Não, eu quero pão fresquinho, gostoso. Por quê? Porque, gente, o cara ele tem um talento para fazer o pão. Você tem um talento, às vezes, para arrumar uma casa. Aí é uma panela. É sério isso? E tem gente que acha que o talento é só vir aqui tocar, cantar. O talento é só isso, não pregar. Não é isso não. Tem gente que canta aquela beleza. A casa parece um chiqueiro. Parece um misericórdia. Tem até medo de falar. Eu fui na casa de um pastor, não vou dizer o dele. Não é o pastor do cara. Não, assim, o cara me serviu uma salada. Não te levar lá em casa, não. Não. Depois sair falando. O cara me serviu uma salada, irmãos. Eu digo isso, Deus sabe o meu coração. Vocês estão rindo? É sério? É sério. A salada que o cara me serviu parecia um negócio que eu não sei nem o nome, é lavagem, né? Sinceramente. E eu me lembro que o Manga, nesse tempo eu caminhava com o Manga já estava 2 dias na casa do cara. Ele falou assim, menino, não coma. Eu olhei para aquilo assim, muito bem, né? Aí o cara, não, eu vou puxar um bolo salgado. Quando veio o bolo salgado, um moleque desse tamanho, aí chegou do lado, há uma semana na geladeira. Entendeu? Cadê o reino de Deus? Aí chega no culto, beleza, e canta, e prega. É isso, é não entender o que é reino de Deus, é o religioso, ele não entende o que é reino. Se Deus deu o talento para o cara fazer um pão com capricho, aquele pão gostoso, se Deus deu o talento para a pessoa arrumar a casa com preciosidade, com zelo, faça isso, porque tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Eu não quero confrontar vocês não, até o diabo foi Deus que criou, para ser tão louco para vocês, porque ele criou todas as coisas. Só que a expressão da glória de Deus, vir no reino, é a forma que a gente tem o discernimento de proclamar esse reino e de sermos em de acordo com a vontade dele. Então o cara faz o pãozinho lá, o cara obedece a regra, vai e tal. Isso é reino. Irmãos, se a igreja não fizer, o mundo vai, porque o reino de Deus ele não para, a expansão do reino não para. Se a gente não cuidar dos pobres, Deus vai levantar outros para cuidar dos pobres. Porque a gente não está fazendo a nossa parte. Isso é o reino de Deus. Então a mídia da mesma forma. A mídia nós devemos ter a compreensão sempre de servir, de usá-la de
forma adequada, como igreja, como discipuladores, como fazedores de discípulos, falando do amor de Deus. Eu, por exemplo, eu não tenho Face. Eu não tenho Face por opção. Eu não tenho Face. Ah, você tem 24? Eu tenho fanpage, que é um lugar onde eu boto os vídeos, informações a meu respeito, minha história, porque as pessoas têm muita curiosidade daquilo que eu faço, então elas têm acesso. Mas eu não tenho tempo para ficar com eu, particularmente. Por quê? Porque muita gente me conhece. Eu sou do tempo do Orkut, eu tinha Orkut, eu tinha 4 Orkuts, cada um com mais de 2.000 pessoas, e eu não tinha tempo de dar vazão àquelas pessoas. E o que acontece? As pessoas, em vez de se relacionar com aquele debate que eu levei com os deputados que estamos juntos lá na TV, que foi muito legal, muito proveitoso, o problema da mídia, por exemplo, essa mais moderna, ligada à internet, é que as pessoas vão trocando relacionamento pessoal pelo superficial através das mídias, através do celular e do Face, seja qual ferramenta que for. Eu estou falando contra o Face? Não. Eu estou falando contra ele ser mal usado. Então é aquele relacionamento que você fala com a pessoa, às vezes dentro de uma casa, está todo mundo dentro de casa, está o pai, está a mãe, está o filho, está todo mundo no WhatsApp, um no quarto, passando o WhatsApp para a mãe, para servir um jantar. Quando lar, o significado de lar, o que as famílias, um dos problemas da debilidade, do enfraquecimento das famílias, é a falta de relacionamento. Mas relacionamento pessoal, olho no olho, porque a internet não vai substituir isso. O significado de lar é lareira, vem de lá o rudimento de lareira, que as pessoas sentavam à volta da lareira. Quer dizer, no mesmo foco relacional. Aí, eu vou falar contra o WhatsApp, estou aqui falando contra o WhatsApp, não. O WhatsApp ontem mesmo eu estava chegando no lugar para você, mas não, não vira direito, então me serviu. Mas por quê? Com o discernimento da forma de usar. A igreja que volta e meia, eu falava, ela dá 5 passos atrás. Ela quer retirar as pessoas do mundo. Nem Jesus orou por isso. Lembre-se do texto. Não vou orar para tirar vocês do mundo. Está no texto, não fui eu que falei. Irmãos, o tempo que a gente vai passar aqui, a gente vai ficar nesse mundo. A gente precisa entender a usar as ferramentas. Porque quando a gente lê esse texto, sabe uma coisa que fica clara para mim? Fica claro para mim o seguinte: Teófilo, que não estou nesse mundo. E tem coisa boa e coisa ruim. Tem coisa boa nesse mundo, coisa boa nesse mundo. Quando você vê uma pessoa se mobilizar para ajudar uma outra, quando você vê o milagre de Deus na vida das pessoas, acontece nesse mundo. Intervenção espiritual do reino nesse mundo. Então, quando ele fala, não vou tirar você desse mundo, tem um lado, que é através de coisas boas, a gente experimentar o reino de Deus nessa terra, e tem um outro lado, que através de coisas ruins, às vezes a gente está sendo formado, está sendo criada dependência de Deus. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista, não sei se eu falei isso aqui, eu acho que não. Fui fazer uma entrevista com uma banda gringa, Casting Crowns, uma banda famosa nos Estados Unidos, e eu, na minha santa ignorância, né, perguntei ao cara se o Mark Lau, o líder do Casting Crowns, eu tinha lido que ele tem dislexia, assim, como é que foi o vencer a dislexia? Aí ele falou assim, quem disse a você que eu venci? Porque até a doença, que é algo do mal, até a doença, se você entender a doença como uma expressão de Deus na sua vida, você vai ser mais dependente de Deus para conseguir conviver com aquela doença ou ultrapassá-la, ou ser curado. Isso é plano de Deus. Ele falou, não foi o plano de Deus eu ser curado. Toda vez que eu vou subir no púlpito, eu que sou o autor das canções que eu canto, eu tenho que ser mais dependente de Deus para lembrar das letras, porque o dislexo, ele tem a memória muito ruim. Então eu fico sempre com a impressão que eu vou esquecer as letras das canções. Isso me torna mais dependente de Deus. A dislexia na minha vida é bênção. Meu irmão, dorme com a dessa. O espinho da carne, de pau. Pois é. Então quando Jesus fala assim, não vou tirar você do mundo, Mark Hall, eu não vou tirar a dislexia de você. Não vou tirar. Agora, isso é crise para alguns teólogos. Existe uma teologia do triunfalismo que diz que todos serão curados. Eu estou aqui também querendo defender
alguma coisa, eu não vim trazer dúvida, mas eu vim trazer um pensamento para você. Para você refletir esse texto. Não vou tirar vocês do mundo, não vou tirar, mas eu oro para que vocês sejam livrados do mal. Existe mal nessa terra. O império das trevas, ele tenta o tempo todo dominar a nossa vida. E a mídia é uma ferramenta disso. Volta e meia, nós nos deparamos com situações de influência da mídia. Semana passada eu estava vendo um noticiário aqui, perto aqui do PRT, e estava falando, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela botou o número de ônibus que ela botou no Rio de Janeiro dá para ir daqui à Lua não sei quantas vezes. Esse é o tipo de informação para te confundir. Eu estou preocupado em a Lua. Eu quero saber quantas vezes eu vou à Lua. Isso é o tipo de informação que ela não vem informar. É a mídia que ela vem para te confundir. É o marketing que vem para te confundir. Eu estou preocupado com o seguinte, aqui na realidade aqui do mato, ó, tem BRT para todo mundo, eu sei que não tem. Eu sei que a pessoa chega no ponto, não tem. Então aquela propaganda, ela está a serviço de te iludir. Ah, por quê? Porque a Prefeitura do Rio de Janeiro botou não sei quantos ônibus que dá daqui até a Lua 50 vezes. Isso não me serve de nada. Eu quero saber o seguinte, o número de ônibus nessa localidade que percorre o BRT dá vazão ao número de pessoas que necessitam de transporte público? Essa é a informação que deveria ser colocada, mas não é. Então, irmãos, com isso, eu estou querendo trazer a medida do discernimento acerca do uso da mídia. Perguntas? Então, um exemplo claro, que eu acho que a gente tem que seguir, e vou pegar o gancho do pastor Carlos. Às vezes a gente vê um jovem dentro da igreja utilizando o telefone celular. E aí, quando ele está usando o Face, é um absurdo isso. Tem um horário de público e a sua relação aqui principal é com Deus, você não tem nada que está mexendo com qualquer outra coisa no seu celular que não seja voltado para essa sua relação com Deus, com os irmãos, nesse tempo de comunhão. Então, isso é absurdo, inaceitável. Tomara que queime o seu celular. Se você entrar no Facebook, não é paga, não, é só para você pensar que não vale a pena e não era hora de fazer aquilo. Mas, digamos que alguém utilize no celular a Bíblia. A mídia que é a Bíblia baixada no celular. Não cheguei a tempo, vim do trabalho direto e tal. Gente, isso não é nenhum demônio, não tem nada de demonismo isso não. É uma ferramenta que abençoa a tua vida. Eu, por exemplo, eu fui fazer visita para uma irmã, para dar a ceia para ela, vim direto do trabalho, tirei o celular do bolso, eu olhei no celular, não tem nada de ruim nisso não, mano. Uma bênção mesmo, você tem essa ferramenta em mão, não é? Agora, como utilizar? Bom senso, ninguém vai distribuir a senha no Wi-Fi da igreja, para todo mundo no culto conectar, e ficar. Então a gente fica em casa e aí, Igreja Cristo em casa, liga todo dia na rádio, não precisa nem vir em casa, né? A igreja não fica lá, Quero ver você toma ceia, Toma ceia na Igreja Cristo em casa, eu quero ver, Igreja Cristo em casa pode até te edificar e te abençoar, mas não promove comunhão. Então, as coisas precisam ser utilizadas dentro das suas medidas. E, por exemplo, a gente precisa equilibrar. Nós temos um data show. Data show é mídia, os meios de mídia. Aí você não precisa mais do cancioneiro, porque você tem um data show. Tudo bem, o cancioneiro a gente usa na terça, na quinta, eu uso hoje de manhã, não é? Porque talvez a qualidade atrapalhe, o data show e tal, fica difícil, tem um cancioneiro. Mas dá para equilibrar. Agora, eu não sou a favor de que o pastor coloque texto bíblico no data show. Aí você não está lá na Bíblia? Então, para que trazer a Bíblia para a igreja? Tira da sua mão um instrumento que deixa você ser bereano, te permite ser um bereano. Se o pastor está dizendo aquilo que está na Bíblia, amém. Se não, faça como os bereanos. Desconfia até do apóstolo Paulo. Aí, meu irmão, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, o equilíbrio na mídia. A mídia pode ser um data show para as músicas, para as canções que são novas. Imagina toda a modernidade que a gente tem de canções novas que chegam. O Jandô vai ensinar uma canção nova e aí tem que imprimir 30 folhas para encadernar de novo no cancioneiro e entregar para você. O data show, ótimo, uma música nova, uma música antiga, que todo mundo olha lá e canta junto, vai passando as páginas e às vezes nem passa, né? Aí fica ali, quem dá data show, fica lá no outro, o cara está na estrofe, aí tem que levar, clica aí, todo mundo quer cantar, né? Mas o data show pode ajudar, pode atrapalhar, agora ele precisa saber usar.
para a leitura bíblica, eu não vou usar. Eu posso dar um slide, uma imagem, uma mensagem, que ilustre o que eu estou dizendo. Agora, colocar a leitura bíblica, eu não vou usar. Raras serão as exceções. Por quê? Nós temos a Bíblia na mão. Tá? Então, acho que a gente precisa ter cuidado com as mídias, com a modernidade e como nos adaptarmos a elas. Isso é importante que a gente entenda e pense. Esse assunto é bem pontual para hoje. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Amém. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Senhor, obrigado por esse tempo aqui juntos. Tu sabes, Pai, que o nosso coração é te agradar, é te louvar. Viemos aqui render graças ao Teu nome, através do conhecimento, nos aprofundarmos, ó Pai, na Tua obra, para a expansão do Teu reino. Livra-nos do mal, Pai. Ensina-nos, Senhor, a discernir o que é oriundo de Ti, ou aquilo que é um exagero, aquilo que foge ao limite da compreensão, de explanar, de proclamar o Teu reino e as boas novas acerca do Teu amor pelas nossas vidas. Nos dá amor pelas almas, Senhor. Coloca nos nossos corações, Senhor, amor por aqueles que não Te conhecem, para que possamos ter o desejo de usar essas ferramentas a serviço do Teu reino, Senhor. Nos tira, Senhor, muitas vezes de um egoísmo, de um mundo que nos leva, Senhor, a pensarmos só nos nossos problemas, nas nossas necessidades, de um humanismo, Senhor, que nos coloca no centro de tudo, Senhor. Nos afasta, Senhor, desse egocentrismo, de nos vermos no centro das nossas necessidades, ó Pai. Nos coloca no coração, Senhor, de compreender, de colocar a Ti no centro de todas as coisas. Para que possamos, através de querer Te copiar, através de olhar para Ti como exemplo, Senhor, usarmos tudo que temos em nossas mãos para amor, por amor, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Inclusive neste mundo, Senhor. Nos tira, Senhor, muitas vezes uma mentalidade retrógrada, Senhor, e nos dá uma mentalidade de vanguarda, transformadora de mente, segundo o exemplo da Tua mente, Senhor. Coloca a Tua mente, Senhor, na nossa mente, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade na nossa vida, que o Teu Espírito possa traçar, Senhor, os próximos passos, o encaminhamento da nossa vida profissional, o encaminhamento da nossa vida familiar, emocional, tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio e a honra de estarmos juntos aqui em Teu nome. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.